Alô você! Estamos aqui para mais uma aula e hoje nós temos algumas inquietações para fazermos. Você permaneceria fiel a Deus, mesmo que isso lhe custasse amizades, oportunidades e até mesmo popularidade? A Bíblia mostra que a maior tragédia de Israel não aconteceu quando enfrentou inimigos poderosos. Aconteceu quando decidiu fazer pequenas concessões. Primeiro, ele tolerou os cananeus. Depois, conviveu com eles e, em seguida, adotou os seus costumes. E, por fim, passou a adorar os seus deuses. Tudo começou com uma escolha. E ainda hoje, a nossa fidelidade também é uma questão de escolha. Nessa lição, vamos descobrir como uma geração que viveu milagres extraordinários terminou vivendo na idolatria. E veremos por que esse mesmo perigo continua ameaçando os cristãos do século XXI. Fique comigo até o final, porque esta pode ser uma das lições mais importantes desse trimestre. Venha comigo e estaremos juntos estudando esta importante lição. Lição de número 2. Você escolheria Deus? O preço da fidelidade. Terceiro trimestre de 2026, lição de número 2, 12 de julho de 2026. Fidelidade a Deus, lição 2, uma questão de escolha. O nosso texto principal está: Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor e serviram aos Baalins. Juízes capítulo 2, verso 11. Resumo da lição: a fidelidade a Deus exige um alto custo, mas tem uma grande recompensa. A nossa leitura bíblica em classe está em Juízes capítulo de número 2, os versos de 1 a 6 e os versos de 10 a 13. Vamos então para a nossa leitura em Juízes capítulo 2, versos de 1 a 6. E subiu o anjo do Senhor de Gigal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir, e vos trouxe à terra que a vossos pais tinham jurado, e disse: Nunca invalidarei o meu concerto convosco. E quanto a vós, não fareis concerto com os moradores desta terra, antes derrubareis os seus altares. Mas vós não obedeceste a minha voz. Por que fizestes isso? Pelo que também eu disse: Não os expelirei de diante de vós, antes estarão às vossas costas, e os seus deuses vos serão por laço. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Pelo que chamaram aquele lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. E havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um à sua herdade, para possuírem a terra. Vamos para a continuação, Juízes capítulo 2, versos de 10 a 13. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles e provocaram o Senhor à ira, porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Astarote. Bom, introdução. Nessa lição estudaremos o assentamento de Israel na Terra Prometida. Após a morte de Josué e o motivo do seu fracasso em conquistar plenamente a herança que Deus havia prometido, mesmo após tantas demonstrações do poder divino, o povo vacilou em sua obediência, permitindo que o medo, a incredulidade e a influência das nações pagãs comprometessem a sua fidelidade ao Senhor. E agora, os objetivos da nossa lição. O primeiro ponto é conhecer os êxitos e fracassos de Israel na posse da terra prometida, onde eles erraram. Segundo ponto é refletir sobre a repreensão de Deus ao seu povo. E o terceiro ponto é destacar os perigos da idolatria e do sincretismo religioso, um assunto muito interessante que precisa ser bem observado, especialmente nesses dias. Bom, aqui nós temos uma representação gráfica, né, desta lição de modo geral, a fidelidade a Deus, uma questão de escolha, lição 2, a escolha diária. E aqui é uma escolha diária, de fato, né, o ciclo da desobediência. A lealdade a Deus é uma luta constante contra o pecado e as pressões externas do mundo. O afastamento de Deus gera declínio espiritual, opressão e a perda do referencial moral da nação.
fizeram o que parecia mal, o povo abandonou o Senhor para servir aos ídolos locais, Baalins e Astarote. Desobediência, medo e idolatria, opressão e juízo, arrependimento, clamou ao Senhor, libertação por juízes, depois fidelidade, obediência e amor, aí vem a bênção e a recompensa. Desafios e soluções para hoje. A idolatria hoje se manifesta na busca excessiva por bens, status, redes sociais e aprovação social. Para manter a fidelidade, o cristão deve colocar Deus em primeiro lugar e cultivar intimidade espiritual. Embora exija alto custo, a fidelidade traz a bênção da comunhão ininterrupta com o Senhor e vitória final. Bom, a nossa lição, como sempre, né, lição 2, ela está dividida em 3 pontos. Ponto 1, ponto 2 e ponto 3. No ponto 1, nós temos entre êxitos e fracassos, né, o começo promissor de Judá, força divina e união fraterna, conquista parcial e fracassos. O anjo do Senhor repreende os israelitas, Deus fala, a desobediência do povo, choro e remorso no segundo tópico. No terceiro tópico, vivendo entre ídolos, uma geração rebelde, o pecado da idolatria, contaminação e sincretismo, e mantendo a fidelidade hoje. Bom, ponto 1, entre êxitos e fracassos. Bom, no 1.1, que é a divisão do primeiro tópico, o começo promissor de Judá. Mesmo com a morte de Josué, o povo de Israel sabia que precisava de uma nova aliança para dar sequência à ocupação de Canaã. Por isso, consultou ao Senhor sobre quem deveria tomar a frente das conquistas. Deus, então, responde e indica a tribo de Judá para essa tarefa com a promessa de que lhe daria a terra na sua mão. É com base nesta garantia que os judaítas, né, portanto, os da tribo de Judá, depois de se unirem à tribo de Simeão, conseguem vitória em diversas e importantes cidades. A força divina e a união fraterna. As vitórias alcançadas por Judá foram resultado direto da presença e atuação de Deus junto à tribo. Não foi a força militar ou a estratégia humana que garantiu o sucesso, mas sim o fato de que Yahvé estava com eles. Da mesma forma, em nossas lutas pessoais e espirituais, a verdadeira vitória só é possível quando caminhamos em obediência à palavra de Deus e dependemos da sua presença. O terceiro tópico aqui, subtópico, né, conquista parcial e fracassos. Apesar do êxito de Judá nas conquistas iniciais, a sua vitória foi incompleta. Eles não conseguiram expulsar os habitantes dos vales, porque esses, diz o texto, possuíam carros de ferro para a guerra. Juízes 1:19. Mesmo o Senhor estando com eles, não puderam vencer esses inimigos. Por quê? Certamente não porque Deus não pudesse. Afinal, ele é o Senhor da guerra e queima os carros no fogo. Fica claro que a tribo de Judá, nessa ocasião, não teve fé e coragem suficiente para confiar no poder de Deus, comparando suas armas humanas com a dos inimigos. E aqui, pior ainda, fizeram as outras tribos. A segunda parte do capítulo mostra um cenário de completo fracasso. Em vez de repelir os inimigos, assentaram-se e conviveram com eles. Após a morte de Josué, Israel estava instalado na terra prometida. O desafio agora não era apenas conquistar território, mas permanecer fiel a Deus, que os havia conduzido até ali. O problema começou quando o povo deixou de obedecer completamente às ordens do Senhor. Em vez de expulsar todos os povos cananeus, fez concessões, permitiu permanência de práticas pagãs e abriu espaço para a idolatria. A lição mostra que a infidelidade não surgiu de um único ato, mas de pequenas escolhas que, acumuladas, afastaram o povo da vontade de Deus. E aí eu tenho que fazer uma pergunta para você. Se Satanás quisesse afastar um cristão de Deus, você acha que ele começaria propondo um grande pecado ou pequenas concessões? E aqui é que está. Entre êxitos e fracassos, o começo promissor de Judá. Israel fez algo correto. Consultou o Senhor antes de lutar. Perguntou quem deveria subir primeiro. Deus respondeu: foi Judá. E ainda prometeu: eu entregarei a terra em suas mãos. O sucesso começou porque houve dependência de Deus. Alô, você. Aleluia. Grandes decisões começam de joelhos. Aleluia. Quem consulta Deus antes de agir evita muitos fracassos. E aí você tem uma coisa interessante. A força que vem de Deus, Judá venceu. Mas a vitória não aconteceu porque possuía o melhor exército. Não. A Bíblia afirma claramente: o Senhor estava com Judá. Alô, você. Além disso, Judá caminhou junto com Simeão.
A comunhão fortaleceu o quê? A missão. E qual é a nossa aplicação aqui, pentecostal, espiritual? Ninguém vence sozinho. Deus usa sua presença e também irmãos de fé para fortalecer nossa caminhada. E qual é o começo da vitória? Então surge um detalhe aparentemente pequeno. Judá não expulsou todos os inimigos. Os carros de ferro pareceram maiores que as promessas de Deus. Depois outras tribos fizeram ainda pior. Passaram a conviver com os cananeus. Foi a obediência parcial que abriu o caminho para a apostasia. Aqui há algo e um princípio que você precisa internalizar. Toda grande queda espiritual começa com pequenas concessões. Existe alguma área da nossa vida em que estamos obedecendo a Deus apenas parcialmente? É uma pergunta que só você pode responder. E aqui nós temos a representação gráfica, né, desse primeiro tópico, que é entre êxitos e fracassos, fidelidade na conquista. O caminho do êxito, a presença e a atuação de Deus, né? As vitórias iniciais foram resultados direto de Yahvé estar com o povo, força na união fraterna, a tribo de Judá uniu forças com Simeão, exemplificando o apoio mútuo, obediência como segredo, o êxito dependia essencialmente em ser obediente a Jeová e amá-lo, né? E as causas do fracasso, conquistas parciais e incompletas, o povo falhou em expulsar inimigos por medo e falta de coragem, melhor dizendo, o caminho da convivência, que são tribos, escolheram a convivência com o pecado em vez da fidelidade total. Dependência de armas humanas, o fracasso ocorre quando o crente olha as batalhas apenas pelos olhos humanos, né? Não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade, portanto, algumas batalhas elas estão no campo espiritual. É claro, evidente que nem todas as batalhas estão dentro do campo espiritual. Tem também batalhas no campo material mesmo, literalmente. Resumo comparativo dos resultados da tribo de Judá versus demais tribos. Judá e Simeão, vitórias em diversas cidades, confiança no poder de Deus de união. Tribo do vale, fracasso diante dos carros de ferro, falta de fé e dependência de armas. Outras tribos, convivência e servidão, escolha na convivência sobre a obediência. Sua igreja ainda controla Pix procurando comprovantes no WhatsApp? No Concilia Pix, cada dízimo, oferta ou missão possui um QR Code exclusivo. E com apenas alguns cliques, você acompanha todas as contribuições para a obra em tempo real, direto pelo celular. Acesse de qualquer lugar. Mais organização e controle e menos retrabalho. Acesse o link na descrição ou envie uma mensagem no WhatsApp. Agora vamos para o nosso segundo ponto, que é o anjo do Senhor repreende os israelitas. No primeiro ponto aqui, subponto, né, Deus fala. O capítulo 2 mostra que não era uma questão de capacidade, mas de vontade. Isso se torna evidente para a repreensão do anjo do Senhor. Não se tratava de um anjo qualquer, mas a teofania do próprio Deus dizendo: do Egito vos fiz subir e vos trouxe à terra que os vossos pais tinham jurado, que a vossos pais tinham jurado, e disse: nunca invalidarei o meu concerto convosco. Aí vem, no segundo tópico, a desobediência do povo. O Senhor foi claro em dizer que o povo havia desobedecido à aliança, aliando-se aos cananeus e adorando seus falsos deuses. Portanto, um sincretismo religioso. A pergunta retórica de Deus evidencia a incoerência dessa atitude. Por que fizestes isto? Como pôde o povo abandonar o Senhor, que os libertou da escravidão, guiou-os pelo deserto com sinais e prodígios, e os conduziu até uma terra que emana leite e mel, triunfando sobre inimigos ao longo do caminho? Mesmo cercado de tantos autos de graça, ou melhor, tantos atos de graça e fidelidade divina, a nação escolheu o caminho da desobediência. E aí, no nosso terceiro tópico, você tem aqui olha, uma representação gráfica aqui ao lado, né? Os heteus, os cananeus, os jebuseus, os amorreus, né? Aonde eles habitavam, né? Nesse tempo aqui. Aí vem o terceiro tópico, choro e remorso. Como consequência, Deus também não expulsaria os moradores da terra, de sorte que seriam adversários de Israel. Essa permissão divina era uma forma de disciplinar o seu povo, pois o pecado desperta a sua ira. Talvez você tenha se perguntado aqui, é importante que a gente fale sobre isso, porque há tantas guerras em Israel, e no momento em que estamos gravando aqui esse áudio, gravando essa aula, Israel está em guerra. É exatamente os povos que Israel teria que expulsar e não expulsou. Então, o problema de Israel é desde a ocupação da terra, a conquista da terra até hoje. Ele não expulsou. E aqui a Bíblia é muito clara, diz assim, ó, o Senhor
por permissão, deixou esses povos na terra para disciplinar o seu povo. Deus estava ensinando os custos da desobediência. Os ídolos seriam como uma armadilha para testar a fidelidade do povo. Diante desse veredito, o povo levantou a sua voz e chorou. Também ofereceu sacrifícios. Embora tenha reconhecido a gravidade da sua desobediência, não mudou de atitude. Esse é o perigo. E agora aqui no nosso segundo tópico, nós temos o seguinte: Deus relembra a sua fidelidade. O anjo do Senhor apareceu em Boquim e lembrou o povo: eu tirei vocês do Egito. Cumpri minha aliança, é o que Deus está dizendo. Cumpri minha aliança, trouxe vocês para essa terra. E agora? A infidelidade nunca esteve em Deus. Essa infidelidade estava no coração do povo, não de Deus. Antes de corrigir, Deus relembra a sua graça. Aleluia! A sua disciplina nasce do amor. A pergunta que ecoa até hoje. Então Deus pergunta: por que fizestes isso? Eles fizeram alianças com os cananeus, mas eles destruíram a comunhão com Deus porque não destruíram os altares desses povos. Aceitaram conviver com aquilo que Deus havia mandado remover. E qual é a aplicação? Hoje também podemos fazer alianças perigosas. Nem sempre com ídolos de pedra, mas com valores, comportamentos e prioridades que comprometem com a vontade de Deus. O povo chorou, mas foi um choro sem transformação. Israel chorou, ofereceu sacrifício, mas não mudou de vida. Não era arrependimento, sabe o que era? Era remorso. Remorso é uma coisa, arrependimento é outra. Lágrimas não substituem obediência. Meu Deus! Alô você! E qual é a diferença entre sentir culpa e experimentar o verdadeiro arrependimento? É uma pergunta que você precisa internalizar e entender que lágrimas não substituem obediência. Que adianta estar se sentindo culpado, mas não experimentar o verdadeiro arrependimento, pois o arrependimento ele envolve mudança. Então precisa ter mudança. Não existe arrependimento verdadeiro sem a mudança completa desse assunto. Agora vamos para a nossa representação gráfica aqui, né? O anjo do Senhor repreende Israel, encontro e fidelidade divina, né? O que acabamos de falar, uma teofania em Boquim. O anjo do Senhor era a manifestação do próprio Deus falando diretamente ao povo. Teofania é como sendo a representação da pessoa de Deus utilizando um anjo, ok? Isso é chamado de teofania na teologia. A aliança inabalável. Deus relembrou o livramento do Egito e garantiu que nunca invalidaria sua parte no concerto. Boquim, o lugar do choro. O nome do local refere-se à reação emocional de choro e remorso dos israelitas. E aí você tem o quê? A desobediência e o veredito. Alianças proibidas, Israel desobedeceu ao fazer acordo com pagãos e não derrubar os seus altares idólatras. Deuses como armadilhas, como castigo, Deus não expulsaria os inimigos, tornando-os laços para os israelitas. E por que fizeste isso? Pergunta retórica de Deus, que evidencia a incoerência da infidelidade humana. Isso aqui foi muito forte. Agora estamos já no ponto 3, né? Vivendo entre ídolos. Bom, aí no primeiro subtópico nós temos uma geração rebelde. Até Juízes capítulo 2, verso 5, temos uma apresentação do cenário geral da situação do povo, retratando o perfil da geração seguinte. Essa nova geração não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera Israel. Não é que eles não soubessem da existência de Yahvé e dos seus grandiosos feitos. Eles tinham informações, mas não tinham corações discipulados. Meu Deus, que palavra forte, né? Eles tinham informações, mas não tinham corações discipulados. Conheciam a história, mas não tinham intimidade com o Deus da história. Meu Deus, isso aqui é muito forte. Meu Deus. Segundo, o pecado da idolatria. A partir desse ponto, observa-se o crescente declínio espiritual da nação de Israel. O povo abandonou o Senhor e passou a adorar os ídolos dos cananeus, especialmente Baal e Astarote. Aí vem o que acontece hoje, que está acontecendo hoje, contaminação e sincretismo. Sincretismo é a mistura de duas religiões, ou a concatenação de duas religiões, né? A pessoa que é um bruxo se envolve com o cristianismo e mistura bruxaria com o cristianismo, ok? Isso é uma coisa terrível.
Por essas características, Deus havia ordenado que os cananeus fossem expulsos da terra. Eram extremamente maldosos e moralmente corrompidos. E o tempo do juízo divino havia chegado para eles. Isso está em Gênesis capítulo 15, verso 16, quando Deus fala com Abraão que a medida da maldade dos amorreus não tinha sido completada ainda. Deus não queria que o seu povo se corrompesse. Contudo, em vez disso, os israelitas se deixaram contaminar e se acomodaram, olha aqui, ó, acomodaram aos padrões abomináveis da religião ou da região, adotando o sincretismo religioso, que é um perigo. Aí mantendo a fidelidade hoje. Esse episódio inicial de Israel, dentro de Canaã, serve de alerta para os cristãos da atualidade. Vivemos em um mundo de pluralismo religioso, cujos ídolos tentam nos seduzir de diversas formas, assim como fizeram com os israelitas. Não somente ídolos religiosos, mas ídolos materiais, políticos e pessoais. A geração depois de Josué sucumbiu por mesclar a fé em Deus com as falsas religiões cananeias. Devemos proteger os nossos corações com a palavra do Senhor e nos afastar de qualquer idolatria. Isso é muito forte. Bom, e aqui, queridos irmãos, chegamos ao final da nossa lição e o nosso último tópico, que, né, vivendo entre ídolos. Uma geração que conhecia a história, mas não conhecia Deus. Depois da morte de Josué, surgiu uma geração. Ela sabia quem era Deus, mas não possuía relacionamento com ele. Recebeu informação, e eu diria muita informação e muita história, mas não desenvolveu intimidade. E qual é a aplicação desse texto para nós no sentido espiritual? Nossa missão não é transmitir apenas conhecimento bíblico, mas é formar discípulos apaixonados por Cristo. E aí veio o grande problema que gerou essa falta de intimidade. Israel abandona o Senhor e passou a servir a Baalim. Depois a Astarote, a Baal, depois a Astarote. E aí, Baalim são vários tipos de deuses, portanto, ali daquela região. E o que Israel fez? Ele tentou conciliar a adoração ao Deus verdadeiro com os costumes pagãos. Esse foi o início do sincretismo religioso. E como é que nós temos que aplicar isso hoje? Hoje os ídolos mudaram de aparência. E quais são esses ídolos? Pode ser o dinheiro, o status, o prazer, a tecnologia, acredite, e até a popularidade. Qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus em nosso coração se torna um perigo. Porque após o povo se afastar e ter outros ídolos, o povo caminhou para o que nós chamamos do sincretismo religioso. Israel não expulsou os cananeus, acabou sendo influenciado por eles. O pecado que deveria ser vencido tornou-se companheiro. Depois tornou-se senhor. E aqui é que está. Quando convivemos com o pecado, corremos o risco de passar a aceitá-lo como normal. Aqui está um ponto de confronto. Nossa geração diz, tudo depende do ponto de vista, e a Bíblia vai dizer o contrário. Então fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. A questão nunca foi o que parecia certo aos homens. A questão sempre foi, que agrada a Deus? E aqui você precisa fazer uma aplicação pessoal nessa lição. Todos nós fazemos escolhas diariamente. Algumas parecem pequenas, mas podem definir nosso futuro espiritual. Fidelidade não é uma decisão tomada apenas no dia da conversão. Não, não. É uma escolha renovada todos os dias. E aqui nós chegamos à conclusão do nosso estudo. Israel fracassou porque deixou de confiar plenamente em Deus. A convivência com o pecado fez o quê? Abriu espaço para a idolatria. Essa história continua extremamente atual. Vivemos em uma sociedade que tenta convencer os cristãos a negociar princípios. E a resposta da palavra de Deus permanece a mesma. Escolha permanecer fiel, mesmo quando isso custe caro para você, porque a recompensa da fidelidade vale infinitamente mais. Eu tenho um desafio para fazer a você. E uma pergunta também. Uma pergunta que pode mexer um pouco com a sua forma de vida. Se Deus examinasse hoje o nosso coração, ele encontraria fidelidade completa ou apenas uma obediência parcial? Pense nisso. Aí, depois dessa pergunta importante, né? Vem aí vivendo entre os ídolos, que é aqui uma representação gráfica, né? O alerta de juízes para a juventude.
O esquecimento espiritual leva à idolatria. Os jovens devem manter a fidelidade a Deus no mundo contemporâneo. A decadência de uma geração. Informação sem intimidade. A nova geração conhecia os feitos de Deus, mas não tinha corações discipulados. Aí veio o declínio da idolatria. O povo abandonou o Senhor para adorar ídolos cananeus, como Baal e Astarote. Contaminação por sincretismo. Os israelitas misturaram a fé em Deus com práticas morais e religiosas abomináveis. Aí veio os desafios e fidelidade de hoje. Hoje, ídolos se manifestam em buscas excessivas por bens, status ou aprovação social. Proteção do coração. É necessário usar a palavra de Deus para resistir ao pluralismo religioso atual. Fidelidade à escolha diária. Resistir às influências negativas exige colocar Deus em primeiro lugar todos os dias. Isso aqui é muito significativo. E aí chegamos, portanto, à nossa conclusão. Esta lição nos mostra ou nos chama a vigilância espiritual e a responsabilidade diante das promessas de Deus. Ele continua sendo fiel à sua aliança, mas espera que sejamos firmes em nossa lealdade, mesmo em meio às pressões de um mundo cada vez mais contrário aos seus valores. Que possamos aprender com os erros de Israel e escolher diariamente viver em santidade, fidelidade e total dependência do Senhor. Que Deus abençoe a você e que Deus abençoe a sua família. E até a próxima aula. Aqui é EBD na Veia, palavra de Deus explicada de forma específica e direcionada para o seu coração.